Bom dia a todos. Eu quero primeiro agradecer o convite aqui feito pelo Carlos e em nome da Lugibrax aqui para participar desse evento, né? Eu sou professor de economia aqui da Fundação Getúlio Vargas, vizinho de vocês aqui, vizinho da casa, né? Não de vocês da Lugibrax, mas da Federação do Comércio, e vou fazer uma palestra hoje sobre uma proposta de retomada do crescimento econômico. Quer dizer, eu vou... Na verdade, logicamente, é uma palestra sobre conjuntura, mas é uma palestra muito mais visando o longo prazo, né? E ver como é que a gente pode pensar em termos de estratégia para o país voltar a crescer. Então, eu não vou ficar falando, olha, a inflação está assim, está assado, né? As outras variáveis, vou falar muito pouco dessas variáveis mais conjunturais que todo mundo vê, e eu vou dar uma ênfase maior para aquilo que eu entendo que seja importante para a gente pensar em termos de desenvolvimento econômico, certo? E aí, logicamente, eu vou dá uma ênfase muito forte à questão da indústria, da recuperação da indústria, exportação de manufaturados. Vocês da área química aqui já foram importantes exportadores, digamos, de manufaturados, ainda são, mas né, já foram mais, e o que a gente nota dos dados é que a indústria química hoje está importando, na verdade, aumentou muito, né, a quantidade de importados, né, tá certo? Não a indústria química vocês, mas a importação de produtos químicos, né? Aumentou muito nos últimos anos. Então, acho que esse, logicamente, deve ser um problema para vocês, assim eu espero. E a gente vai tratar disso, não especificamente da indústria, só para a indústria química, mas eu vou mostrar algumas coisas para vocês que são importantes e que falam do cenário no geral, tá? Para toda a indústria de manufaturados. Então, como o título diz, eu vou falar sobre uma estratégia de crescimento baseada na recuperação da indústria, né, e nas exportações de manufaturados. Primeira coisa que eu vou fazer é... Então, primeira coisa, por que a indústria de transformação é relevante? Porque, né, eu acho que é importante a gente sempre lembrar, todo mundo aqui acho que é da indústria, mas é bom a gente, inclusive, dar argumentos para vocês para entender por que a indústria é muito importante. A primeira coisa é porque ela tem um impacto muito importante sobre a produtividade, né? Certo? Vários estudos dizem que a hora que aumenta a produção na indústria, aumenta a produtividade nos outros setores. Por quê? Porque tem inovação, né? E a gente está falando da produtividade total da economia, porque a indústria gera inovação, porque ela tem uma série de encadeamentos produtivos importantes. Encadeamentos produtivos quer dizer o impacto que a produção de um setor gera na produção de outros setores, é relevante. No caso da indústria química, por exemplo, esses impactos produtivos, esses encadeamentos produtivos são muito importantes, né? A indústria tem economias de escala, quer dizer, quando você aumenta a produção, né, aumenta a quantidade de insumos que você usa na produção, você consegue aumentar cada vez mais a produção, é diferente, por exemplo, da agricultura e outros serviços, né? Na indústria também é que ocorre a maior parte dos investimentos na economia, e os próprios equipamentos que são utilizados para fazer investimentos são produzidos na indústria. Então, tem uma série de fatores aí que explicam que a indústria é um setor muito importante para o processo de desenvolvimento econômico. Hoje a gente fala muito do setor de serviços como um propulsor do crescimento. Realmente o setor de serviços é importante, mas a gente tem que qualificar o que são esses serviços, e normalmente esses serviços estão associados à indústria, né? Quer dizer, serviços importantes como consultoria, gestão, design, logística, né? Eles estão todos associados à produção industrial, associados no sentido que eles dependem, né, da demanda da indústria para que eles ocorram, certo? Bom, então, só para vocês terem uma ideia, né, a gente poder reafirmar isso que eu estou falando para vocês, aqui tem uma pesquisa que eu fiz de uma amostra de 31 países, né? Eu peguei desses 31 países, que era o que eu consegui de dados, né, nessa abertura para os setores que eu estou fazendo aqui, quais eram os setores que pagavam os maiores salários. E aí eu separei os setores que apareciam mais vezes entre os 4 maiores, né? Eu tenho outros setores aqui: agricultura, indústria extrativa e utilidades públicas, manufatura, que é a indústria de transformação, construção, serviços tradicionais, modernos, atividades imobiliárias, administração pública, defesa, educação, etc. Então, eu vi desses 8 setores, quais eram aqueles que apareciam entre os 4 primeiros que pagam os maiores salários nesses países, certo? Então, o que a gente vê aqui, ó, que a indústria extrativa, atividades públicas, ela apareceu como um setor dentre os 4 que pagam os melhores salários em todos os países, porque a amostra são 31 países, né? Os serviços modernos apareceram 30 vezes, a administração pública 23 e a manufatura 22 vezes. Vocês podem ver que a diferença em relação aos outros setores desses 4 é gritante, né?
Ah, mas extrativa mineral aparece em todos os países. Sim, ela paga salários muito altos, mas ela não é geradora de emprego na indústria extrativa mineral. Então, quer dizer, ela gera um valor adicionado elevado, mas ela não é tão geradora de emprego como, por exemplo, serviços e a manufatura. Né? O setor público, enfim, eu não posso classificar ele como um setor que seja... Ele é importante para o desenvolvimento econômico, mas não é ele que vai puxar a inovação, a produtividade e tudo mais. Ele vai ser importante, mas eu não posso colocar ele como digamos, um drive, né, como um setor estratégico líder do processo de crescimento. Então, a gente tem aí a manufatura junto com os serviços modernos, sendo um dos dois setores muito importantes para explicar o crescimento econômico, pensando quais são que pagam salários mais altos. Por quê? Porque se eles pagam salários mais altos, é porque eles são mais produtivos, geram maior valor adicionado para o trabalhador, e é isso que a gente quer, no fundo, o que a gente quer é o desenvolvimento econômico, para que os setores paguem, não para que os setores paguem, a gente quer desenvolvimento econômico para melhorar o nível de renda per capita da população, vamos dizer, o bem-estar em geral, certo? De todo mundo, da população toda. Nesse caso, a gente precisa justamente ter setores que paguem, né, os salários maiores, que sejam aqueles que para onde a produção se direcione na economia. E justamente os setores que pagam salários maiores são esses 4 que eu coloquei para vocês aí, né? Indústria extrativa, manufatura, serviços modernos e administração pública. Então, nesse contexto, né, o que a gente chama de manufatura, que é a indústria de transformação mais serviços modernos, são setores muito importantes para o processo de desenvolvimento econômico. Né? E por que as atividades de manufaturados são relevantes? Né, também, porque as exportações de manufaturados, porque elas contribuem para a retomada da indústria, porque elas não dependem do comportamento da demanda interna, né? Quer dizer, quando você exporta, né, você tem uma estratégia de exportação, você depende menos da demanda interna. Normalmente, a gente exporta como manufaturados, são produtos com maior valor adicionado do que a exportação de bens primários. Né? Elas geram chamadas externalidades, quer dizer, efeitos secundários nos outros setores, porque se você exporta mais manufaturados, necessariamente você precisa se adaptar a padrões de produção externos, vai aumentar a sua concorrência. Né? Contribuem para relaxar a restrição do balanço de pagamentos, quer dizer, eu posso importar mais porque eu estou exportando, né? Isso é uma coisa importante ao longo do processo de desenvolvimento, né? E gera um círculo virtuoso de crescimento, porque se eu exporto mais, eu fico mais produtivo, eu sou mais eficiente, aumenta a demanda, isso faz com que essa eficiência se espalhe pelo restante da economia, o resto da economia também vai crescer mais, vai aumentar a sua produção, vai poder importar mais, e aí a economia, né, vai fazer o chamado processo de catching up, que é o processo no qual a gente alcança o nível de renda per capita dos países mais ricos. Então, a gente quer privilegiar a indústria, mas uma estratégia importante para a gente conseguir privilegiar a indústria é a exportação de manufaturados. E a gente já foi muito bom nisso. Né? Aqui eu vou mostrar só para tentar comprovar essa ideia para vocês. Aqui eu tenho um gráfico onde, nesse eixo aqui, na abscissa, no Y, eu tenho a taxa de crescimento das exportações, no eixo Y eu tenho a taxa de crescimento da renda per capita. Eu estou vendo a relação entre os dois. Né? Aqui eu tenho uma amostra de 64 países, cada ponto é um país, e é o valor médio da taxa de crescimento das exportações nesse período de 95 a 2012 nesses países, em relação à taxa de crescimento per capita no mesmo país, também nesse período de 95 a 2012. Isso, cada ponto está representando um dado para cada país. Se a gente tira a tendência aí, a gente vê claramente que tem uma tendência positiva. Quanto maior a taxa de crescimento das exportações de manufaturados, maior vai ser a taxa de crescimento do PIB per capita. Né? Assim mostrou esse conjunto aí de 64 países para esse período, que abrange praticamente 15, 16 anos. Tá? Bom, só mais um dado confirmando isso aqui. Né? Quando a gente olha a participação das exportações de manufaturados nas exportações totais dos países, né? Aqui eu tenho 4 grupos de países: países de renda alta, essa linha tracejada azul, os países de renda média alta, né? O critério está escrito aí no gráfico, esses países de renda de linha tracejada verde, os países de renda média vermelha, os países de renda média baixa, esse meio roxo aqui, que também está um pouco tracejado. O que a gente vê é que a participação dos manufaturados nas exportações totais é muito mais elevada nos países de renda alta, certo? E depois nos países de renda média alta, ali nos países, enfim, caiu um pouco, mas enfim, mas ainda é significativo. Né? Ali você teve uma queda, porque você teve um aumento, na verdade, no final daquele período ali da China. A China ainda é um país de renda média, né?
Então, isso acaba contribuindo para mudar um pouco as estatísticas. Mas, quando eu olho os países de renda alta, a participação da exportação de manufaturados é muito mais alta do que dos demais países. Não é? Só para confirmar esse dado. Bom, no caso do Brasil, o que a gente vê aqui nesse gráfico, o primeiro ano que a gente tem aqui é 1964, e o último ano que a gente tem lá é 2015. Né? O que a gente vê, e aqui é o gráfico da participação de exportação de manufaturados também nas exportações totais. Né? O que a gente vê que esse dado é da Funsex, né? Aqui não tem semi-manufaturados, são só os manufaturados mesmo. Né? O que a gente vê é que a gente tinha uma participação próxima a 6% lá em 64, ela cresce rapidamente, né? No final dos anos 70, começo dos anos 80, ela está em 50%, 55%, se mantém nesse patamar até meados dos anos 2000 e de lá começa a declinar. Né? Justamente quando a gente teve o boom de commodities, depois a gente parou de crescer, e aqui foi quando a gente teve o milagre econômico, que todo mundo fala, o milagre tal desse período, uma boa parte desse milagre econômico que teve na década de 60, 70, foi porque a gente aumentou fortemente as exportações de manufaturados no total das nossas exportações. Né? Então, eu estou mostrando esses dados para vocês para explicar por que a exportação de manufaturados é muito importante. Né? Agora, vamos ver um pouco o que está acontecendo na economia brasileira. Né? Esse gráfico aqui, todo mundo fala que a gente chegou no fundo do poço, tal, etc., né? Que agora a gente vai começar a recuperação. Isso não está muito claro para mim ainda. Pode ser que a gente tenha chegado no fundo do poço, mas eu acho que a recuperação ainda não está muito clara. O que são esses gráficos aqui? Eu tenho 4 gráficos aqui de séries que são importantes, representativas do nível de atividade na economia. O faturamento da indústria, que é esse gráfico aqui, o azul, tá? O faturamento do comércio, que a gente chama de restrito, que é esse gráfico laranja, o faturamento do comércio ampliado, que é aquele gráfico cinza. A diferença do restrito para o ampliado é que o ampliado inclui também construção e inclui vendas de veículos, tá? O restrito não inclui esses dois bens. E tem uma linha amarela que está lá no fim, lá, que é o setor de serviço, está meio parecida com a linha laranja, mas vocês conseguem ver, ela só começa em 2012, porque a série é mais recente. O que a gente vê ali? Todas as séries embicando para baixo, né? Desde a crise, né, de 2010, de certa forma, final da crise de 2009, dali para baixo a gente recuperou um pouco, mas nunca recuperou muito, e realmente a perda maior, quer dizer, a maior redução aí ocorreu a partir de 2014, né? E continua em queda livre, tá certo? O único setor que parou de cair, aqui é sempre a variação em 12 meses, né? Quer dizer, a variação dos últimos 12, a média dos últimos 12 meses contra os 12 meses anteriores, o único setor que parou de cair aí foi a indústria, né, de transformação, mas ela está lá parada no fundo do poço, numa variação de menos 10%, quando a gente olha 12 meses contra 12 meses. O comércio está muito próximo, ampliado com o resultado da indústria, o comércio restrito está um pouco melhor, porque a alimentação tem um peso maior, os serviços não caiu tanto, mas caiu bastante também, e continua caindo. Então, quer dizer, essa tendência de que a gente vai ter uma recuperação tão breve, eu não consigo ver ela no horizonte ainda que a confiança esteja melhor, porque, enfim, não é porque a situação política parece que vai mudar, etc., do ponto de vista dos indicadores econômicos mesmo, infelizmente, eu não consigo ver essa recuperação ainda muito clara. Né? Então, a gente está num período aí de relativa, digamos, quer dizer, uma queda mais acentuada a partir de 2014, mas desde o final da crise lá, 2010, a gente já não... Você vê que a produção industrial está em queda, patinando, o comércio melhorou um pouquinho, né, nesse período, mas também não retomou o patamar anterior, em termos de taxa de crescimento, e depois você tem uma queda muito grande. Né? Então, o que aconteceu? Né? Se a gente olhar para a queda da participação da indústria de transformação no PIB, eu não trouxe esse gráfico, mas é um gráfico que acho que é conhecido aqui, todo mundo já ouviu falar nisso, né? E o comportamento da balança comercial de manufaturados, tanto um como o outro, contribuem fortemente para o cenário atual. Então, por isso que eu disse para vocês, eu vou falar aqui, o que eu estou falando para vocês é sobre, eu não estou discutindo com vocês a política fiscal, a taxa de juros, tal, vou falar um pouco disso, mas eu estou olhando mais para um cenário de longo prazo e vendo quais são as coisas que são importantes para modificar esse cenário no longo prazo. Certo? A gente tem uma tendência estrutural, não é conjuntural, de taxa de crescimento baixa, redução do nível de atividade, e a gente precisa ver por que ocorreu isso. Né? Então, vamos ver o que acontece aqui. Olhando de forma mais detalhada,
né? Aqui eu tenho um gráfico, aquele mesmo gráfico azul da produção física, eu tenho o índice de volume de venda do comércio, é o laranja, e tenho o índice de quantidade de produtos importados, é aquele gráfico cinza. Então, o que a gente vê é que, a partir de 2009, principalmente, né, depois da crise, o faturamento do comércio descola fortemente, o comportamento, né, do faturamento do comércio descola do comportamento do faturamento da indústria, né? E até aquele período as duas curvas estavam mais ou menos juntas, nem tanto mais razoavelmente, mas depois dali para frente descola, é a chamada boca de jacaré que a gente fala, né? A produção industrial permaneceu variando mais ou menos no mesmo patamar, você vê que ela não cresceu dali para frente, né? Isso aqui não é a variação, é a média de 12 meses, enquanto o faturamento do comércio aumenta, e junto aumenta as importações. Então, o que você teve a partir desse período, né, você teve uma expansão de crédito, teve uma série de políticas que estimularam a produção, né, mas esse estímulo foi todo absorvido pelas importações, quer dizer, não todo, mas boa parte dele. Quem se beneficiou desse processo não foram as empresas nacionais, foram as empresas que produzem bens no exterior e vendem para nós. Então, logicamente, você não podia ter crescimento num cenário desse, né? O governo podia dar um incentivo que fosse, mas ele não ia conseguir fazer a economia se recuperar, porque essa demanda, como a gente diz em economia, ela estava vazando para o exterior, né? Certo? Quem estava atendendo essa demanda eram as empresas de outros países. Quando eu olho aqui as importações brasileiras de manufaturados por tipo de produto, o que a gente vê aqui, é um índice, partindo de uma base 100 lá em 2005, né, a importação de bens de consumo duráveis cresce mais que a dos outros bens, né? Então, mostrando que a gente importou muitos bens finais, no fundo, as importações dos outros grupos também sobem, né? E quando eu olho em termos de valor, né, não um índice, mas em termos de valor, o que a gente vê que a importação de bens intermediários cresce bastante nesse período. Quer dizer, possivelmente a importação dos produtos que vocês, né, costumavam fabricar, né, começou a aumentar fortemente. Isso deve ser uma coisa que eu não preciso explicar para vocês devem conhecer na pele melhor do que eu, né? E aí a gente vê o desempenho da indústria química nos últimos anos, que infelizmente não foi tão bom, boa parte do desempenho está explicado por isso aí. E por que isso ocorreu? Tá certo? Isso ocorreu porque a gente deixou a nossa taxa real de câmbio valorizar muito, né? Aqui eu tenho a taxa real de câmbio, o gráfico, a laranja é a taxa, a média 12 meses, o gráfico azul é a taxa, é o índice mensal, né? A gente colocou em 2005 uma base igual a 100, o que a gente vê ali é que teve uma apreciação muito forte desde 2003 até 2005, estava no patamar razoável. Essa tendência vai e segue forte até 2012, ali se recupera, mas não se recupera o suficiente, vai se recuperar lá em 2014, 2015. E agora começa a cair de novo, quer dizer, nós estamos perdendo todo o ônus que a gente teve já, em termos de ajuste do câmbio, né, em termos de inflação, perda do poder aquisitivo, que a gente deveria agora pegar o bônus disso, nós vamos jogar de novo na lata do lixo, como estamos jogando agora, certo? Com o câmbio aí a 2,15, 2,20, etc. Então, nós estamos jogando fora nosso ajuste externo, infelizmente. Se eu olhar aqui essa curva aqui, o que ela me mostra? Muita gente fala, mas a exportação não tem nada a ver com câmbio, uma coisa não tem relação com a outra. Eu falo, bom, se uma coisa não tem nada a ver com a outra, então o preço não é importante na economia, certo? Então, acho que é uma coisa meio difícil a gente dizer que o câmbio não tem importância. Mas esse efeito ele se dá de forma defasada, né? Então, esse gráfico aqui, eu construí para tentar mostrar essa relação entre essas duas variáveis, né? O que ele mostra? Ele mostra o verde, ele mostra a variação das exportações de manufaturados, né, sempre 12 meses contra os 12 meses anteriores, e o azul mostra a variação da taxa de câmbio, também 12 meses contra os 12 meses anteriores, né? Mas aqui, a taxa de câmbio, eu estou pegando a taxa de câmbio de 12 meses para trás e comparando com as exportações dos 12 meses para frente. Por quê? Porque o efeito do câmbio sobre exportações sempre é defasado, tá certo? Quer dizer, não é de uma hora para outra que vocês vão resolver exportar, isso tem um período até a empresa tomar essa decisão, até ir numa feira no exterior, fechar negócio, tal, etc., de um dia para o outro. Então, aqui a gente está mostrando como é que essa relação se dá de forma defasada. Parece que é bem clara, né, essa relação entre as exportações de manufaturados e a taxa de câmbio. Então, realmente, a gente teve aí, e aqui, né, quer dizer, em função desse cenário, né, de câmbio, dessa conjuntura, dessa política, né, cambial que a gente adotou,
né, o comportamento da balança comercial de manufaturados foi esse que está aí, né, ele está em azul, e a gente vê uma relação muito forte dele com justamente a participação da indústria de transformação no PIB. Né? A gente vê que quando diminui o saldo comercial de manufaturados, cai a participação da indústria de transformação no PIB. Né? Se a indústria de transformação é tão importante assim para o nosso crescimento, e a gente está reduzindo a participação dela, né, então a gente vai ter dificuldade para retomar o crescimento enquanto tiver esse cenário. Tá? Bom, aqui só para vocês terem uma ideia, né, por que o câmbio é importante para a indústria de transformação mais do que para as exportações de primários. Isso aqui é um cálculo simples que eu fiz, mostrando uma margem das exportações industriais, que é o gráfico azul, e a margem das exportações de primários é o gráfico vermelho. Né? Como é que eu calculei essa margem? De uma forma bem simples, o preço das exportações, em dólares, lógico, né? O índice de preço das exportações, multiplicado pela taxa de câmbio, dividido pelo nosso chamado custo unitário do trabalho. Né? O que é o custo unitário do trabalho? São os salários divididos pela produtividade. Então, o que a gente vê que para o setor de produtos primários, essa margem ela ficou entre 2005 ali, e 2015, né, é mais ou menos constante, quer dizer, ela oscilou ali entre 10% e 20%. Quando a gente olha para a margem das exportações industriais, ela caiu muito mais, certo? Então, ela saiu lá do patamar de 110, isso aqui é um índice, logicamente, em 2004, para no final de 2015 chegar em 70, quer dizer, você tem uma queda muito maior. Não é? Então, por quê? Porque os produtos primários, eles têm uma vantagem comparativa, eles enfrentaram um boom, né, tá certo, em termos de preço, etc., no mercado externo, que a valorização cambial, esse boom possibilita as empresas absorverem essa valorização cambial e não diminuírem muito sua rentabilidade. Né? No caso das exportações de produtos primários, não ocorre a mesma coisa. O preço lá fora não aumentou tanto assim, né? Ele não oscila tanto, a hora que a taxa de câmbio oscila aqui, eles são muito mais afetados. Tá? Eu vou pular esse gráfico aqui, porque eu vou mostrar isso aqui. Isso aqui é um cálculo que eu fiz, né, a partir dos dados da pesquisa industrial do IBGE, mostrando quais são as margens de lucro da indústria extrativa e da indústria manufatureira. Né? Aqui eu tenho, nesse gráfico azul aqui, a mineração, a mineração fundamentalmente, né, a indústria extrativa mineral, e no gráfico verde eu tenho a indústria extrativa de petróleo mais o refino de petróleo. O que a gente vê aqui é a margem de lucro em relação a receita operacional líquida, quer dizer, eu não estou colocando o lucro total da empresa, mas a receita dela. Né? Então, o que a gente vê aqui é que houve um aumento, né? Um aumento não, quer dizer, a margem de lucro dessas empresas, né, tanto de mineração como do petróleo, né, elas estão num patamar mais ou menos de 20% a 40% ali nesse período. Né? Quer dizer, não é, como eu falei para vocês, é a margem operacional, né? Tá certo? Quanto que é o lucro operacional dividido pela receita de vendas. Cai um pouco ali no petróleo em 2014 e tal, se a gente pegar o lucro total, cai mais ali naquele, não 2014, antes um pouco, aí por causa da queda do preço do petróleo, os problemas que a Petrobras enfrentou, mas a margem de lucro é relativamente alta nesse período. Quando eu olho o restante da indústria manufatureira, a gente vê que a margem de lucro é bem mais baixa. Né? Por exemplo, essa indústria roxa aí, que é de média e alta tecnologia, a margem de lucro cai ao longo do período, e ali em 2014, que é o último dado que a gente tinha disponível, ela cai para mais ou menos patamar de 5%, 6%. Né? A indústria ali de média e alta tecnologia é um pouco mais alta, a indústria de manufatura baseada em recursos naturais, como alimentos, fumo, aço, etc., tem uma taxa de lucro um pouco mais alta. Né? Mas, mesmo assim, não passa ali do patamar de 10%. Então, lógico que se uma indústria tem um patamar mais alto, né, de margem de lucro, ela consegue absorver variações cambiais mais do que uma indústria que não tem essa variação tão alta, não tem uma margem de lucro tão alta. Por isso que a taxa de câmbio é muito mais importante para essas indústrias aqui do que para as indústrias que produzem, setores que produzem bens primários. Né? E o que a gente vê aí é uma queda ao longo do tempo, principalmente para os setores de média e alta tecnologia, que é justamente preocupante, isso que desestimula o investimento. Né? Tanto que, se eu olhar o investimento ele cai aí no Brasil nesse período. Tá? Bom, qual é a taxa de câmbio, então, que seria competitiva para a gente poder exportar mais manufaturados? Né? A taxa de câmbio que seria competitiva e que possibilitaria a recuperação, digamos, da exportação de manufaturados, é aquela que equilibra os nossos custos unitários com os custos unitários do trabalho nos meus principais parceiros comerciais. Por quê? Porque eu tenho que achar um denominador comum de comparação, certo? Eu posso levar em consideração vários custos, o custo mais
usual, mais fácil de eu lidar, é o que a gente chama de custo unitário do trabalho, que é o salário dividido pela produtividade. Tá? Aqui, porque a taxa de câmbio é importante, a gente já falou disso. Então, se eu levar em consideração o custo unitário do trabalho no Brasil, só para vocês terem uma ideia, né, aquela curva azul é o custo unitário do trabalho, é um índice do custo unitário do trabalho deflacionado, e essa curva vermelha é o custo unitário do trabalho em dólares, né, está levando em consideração tanto o custo unitário do trabalho como a evolução da nossa moeda ao longo do tempo. Porque a gente vê que o custo unitário do trabalho em reais subiu, né, ali de 2009 para frente tem uma tendência de alta, mas ele subiu mesmo foi em dólar, justamente porque você teve uma valorização cambial muito forte. Então, fica difícil para a empresa aqui competir com a empresa lá fora, né, se eu tenho tanto o custo unitário do trabalho em reais aumentando, como tenho o dólar se valorizando, fica caro para ela exportar. Né? E aí a gente calcula uma taxa de câmbio, que a gente, aqui na GV, né, no nosso Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo, a gente calcula uma taxa de câmbio, que seria aquela taxa de câmbio que faria a gente retomar a nossa competitividade. Né? É o que a gente chama de taxa de câmbio de equilíbrio industrial. O que é essa taxa de câmbio? É a taxa de câmbio que compensaria essa defasagem entre os custos unitários de trabalho, né, no exterior e no Brasil. Essa taxa de câmbio, que seria necessária, é essa que está na curva azul. A taxa de câmbio observada, em termos reais, é essa que está em vermelho. Então, quando a taxa de câmbio necessária, que é azul, está abaixo, está acima da taxa de câmbio observada, é porque o nosso câmbio está valorizado, certo? A gente precisaria ter um câmbio maior do que a gente tem hoje. Quando ela está abaixo, é porque a moeda está desvalorizada. Então, o que a gente vê ali de 2004 para frente é que a nossa moeda ficou desvalorizada em relação ao nível necessário desde ali daquele período, 2004, 2005, ali, o cruzamento dali para frente. Né? Teve uma ligeira recuperação ali na crise, depois a Dilma tentou melhorar isso lá em 2012, não conseguiu, e aí depois a gente teve uma alta lá em 2015, 2016. De novo, nós estamos caminhando para perder. Né? A gente estava num ponto ali de equilíbrio competitivo no começo de 2016, e a gente está caminhando para perder esse ponto. Né? Qual seria, então, o valor da taxa de câmbio que a gente precisaria ter para voltar a esse equilíbrio competitivo? A gente também faz uma conta que a gente leva em consideração os custos unitários dos outros países, leva em consideração os custos unitários do trabalho, leva em consideração a oscilação na taxa de câmbio das outras moedas e ver qual seria a relação real-dólar necessário, dada a variação das outras moedas, dadas as taxas de inflação, dada a variação do custo unitário do trabalho, a gente vê qual seria a taxa de câmbio nominal real-dólar para a gente voltar à competitividade que a gente tinha em 2005. Por que 2005? 2005 porque era um ano que a gente estava com um saldo razoável de manufaturados, estava com equilíbrio no saldo de transações correntes, estava crescendo bem, a indústria estava indo bem, então a gente escolheu esse ano como o nosso parâmetro, certo? Então aqui, se vocês quiserem ver, qual que é a taxa de câmbio que teria que prevalecer em cada um desses períodos que estão aí, para a gente voltar ao patamar que a gente tinha em 2005. Como a gente vê ali de 2014, 2015 para frente, essa taxa vai ficando cada vez mais crescente, e ali no segundo trimestre de 2016, a taxa que a gente precisaria, segundo a nossa conta, seria 3,67, que era mais ou menos onde a gente estava, tá certo? Logicamente, essa taxa é uma indicação, você não precisa chegar no 3,67 exatamente, mas alguma coisa em torno disso, certo? Se eu levar em consideração uma coisa que eu não levei aí, que é a diferença em termos de infraestrutura aqui no Brasil e de outros países, aí a taxa teria que ser até um pouco mais alta, certo? Eu estou levando só em consideração o custo unitário do trabalho. Então, a gente teria que ter uma taxa muito parecida com o patamar que a gente estava vivendo no primeiro trimestre e tal desse ano, e que a gente está jogando agora fora, infelizmente. Não é? Bom, então o que acontece, né? Esse cenário ele implicou numa queda do investimento, né? A taxa de investimento no Brasil, muita gente fala, mas ela cresceu em 2010, 2011, 2012, mas, na verdade, ela cresceu muito mais porque você teve um aumento da construção residencial. Se olhar aquela linha ali, ó, formação bruta de capital fixo, construção, ela aumenta ali em 2011, 2012, tanto por causa da construção privada, como por causa da Minha Casa Minha Vida, mas se olhar o que é relevante aqui, que é a formação bruta de capital fixo em máquinas e equipamentos, que é efetivamente a estrutura produtiva da economia, ela cai ao longo desse período. E é isso que interessa, isso que mostra para nós que o nosso investimento caiu. Bom, o que a gente precisa fazer, né, para retomar essa taxa de câmbio, para a gente poder colocar o câmbio no lugar adequado, para poder retomar o crescimento? Né? Primeira coisa, a gente precisa ter uma redução da taxa de juros. Né?
E a gente tem espaço já para reduzir, porque a expectativa de inflação caiu, o que está alto, na verdade, na inflação são os alimentos, né, que aí não é a taxa de juros que vai resolver, senão a gente vai deixar todo mundo, vai deixar ninguém comer, né, aqui nesse país, e a retomada da confiança. Então a gente tem, os empresários de certa forma retomaram a confiança, em função das reformas que estão sendo propostas, mas não necessariamente já aconteceram, a expectativa de inflação caiu, então você tem um espaço aí para começar a reduzir a taxa de juros. Tá? A taxa de juros real em torno de 2%, apesar de alta, seria razoável nesse momento. Quando a gente olha para frente, para uma Selic de 14,25 e uma inflação rodando a 8%, 9%, mas que deve chegar lá no final do ano em 7,5%, 7%, você tem uma taxa de juros real de 5%, 6%. É altíssima. Né? Então a gente tem espaço para reduzir essa taxa. Para reduzir essa taxa, uma outra coisa que é muito importante seria separar o mercado de financiamento interbancário do mercado de financiamento da dívida pública. Por quê? Porque hoje a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, ela é tanto a taxa que deveria controlar as operações no mercado interbancário, no overnight, que é para que ela foi criada, como também ela é a taxa que remunera os títulos públicos. Então, se eu quiser baixar a Selic, eu tenho uma restrição muito forte, porque a hora que eu baixo a Selic, eu baixo a remuneração dos títulos de longo prazo. E aí muita gente vai deixar de financiar o governo porque a dívida pública está alta. Então, isso é mais um fator que inibe a redução da Selic. Então, é fundamental, se o governo quiser diminuir a taxa de juros, acabar com essa indexação dos títulos em relação à Selic. Ou então ele deixa a Selic indexando títulos de longo prazo e adota uma outra taxa para curto prazo. O que ele não pode é ter as duas taxas fazendo a mesma coisa. Tá? Bom, a taxa de câmbio deve ser administrada de modo a possibilitar que seu nível real permaneça em um patamar competitivo. É possível administrar a taxa de câmbio? Logicamente que é possível administrar a taxa de câmbio. Você não vai fixar ela em um determinado patamar, mas você tem que administrar ela em um determinado intervalo, certo? Quais são os principais fatores que pressionam a taxa de câmbio hoje? O diferencial de juros, o risco país, quer dizer, o CDS, que a gente vê pelo CDS que está caindo, e os preços das commodities também influem muito no longo prazo na taxa de câmbio. Né? O que você precisa fazer para conseguir controlar essa taxa de câmbio? Fundamentalmente, a gente precisa regular as operações derivativas no mercado futuro, que atualmente influi fortemente na taxa de câmbio presente. A gente vê as notícias no jornal que, de novo, o mercado todo está vendido, quer dizer, está em posição, ele quer vender câmbio hoje, porque ele sabe que a taxa de câmbio vai cair, vai entrar mais dinheiro no país, quer dizer, o governo, de certa forma, tem que tentar controlar isso. Né? E tem que tentar também criar algum mecanismo de que, quando ocorrer uma forte elevação das exportações, os exportadores devem ser estimulados a não internalizarem a totalidade das suas receitas em moedas estrangeiras, deixar uma parte da sua receita fora do país, de forma a não pressionar a taxa de câmbio. Tá? Além disso, é preciso, né, como eu falei, a controlar essas operações no mercado futuro. Para isso, a gente deveria ter um IOF para as operações de câmbio no mercado futuro acima de um determinado valor, para aquelas operações que não tivessem lastro em contratos de exportação, quer dizer, para que fosse realmente especulativo. Né? Deveria ser criado, aqui está repetindo um pouco a outra para a transparência, criar um conselho para administrar o nível da taxa de câmbio, dada a relevância dessa variável. Quer dizer, a gente até ouviu alguma coisa no jornal, uns meses atrás, o Ilan falando disso, né? Mas eu queria colocar para vocês aqui a proposta de que seria importante ter um conselho de gestão cambial, que deveria ser vinculado à CAMEX, composto por empresários, membros da equipe do governo, incluindo o Banco Central, e o próprio Federal Reserve de Nova York. Né? Ele tem um mandato que foi delegado pelo Federal Reserve Sistema, né, pelo Federal Reserve no seu agregado, e pelo Tesouro Nacional dos Estados Unidos, para administrar a taxa de câmbio. Ainda que ele não esteja utilizando, o mecanismo está lá, e eu mostro aqui para vocês, inclusive para vocês verem que eu não estou falando nada de... Eu não estou dando uma de maluco aqui quando eu proponho um comitê de gestão cambial, quer dizer, é uma coisa que nos próprios Estados Unidos existem. Tá? Bom, além disso, logicamente, a gente precisa fazer um ajuste fiscal, não está dito aqui. Aqui eu ia começar a falar para vocês sobre metas em relação à exportação de manufaturados, que é importante ter, mas antes disso eu queria falar um pouco do ajuste fiscal. Quer dizer, é fundamental o país fazer um ajuste fiscal, logicamente, porque a gente tem um nível já de gastos públicos e de aumento da dívida pública que é insustentável no longo prazo, né? Mas o governo ele tem que fazer, nesse ajuste, ele tem que olhar fortemente para as contas da Previdência. E não é só para as contas da Previdência do INSS, certo? Porque se eu olho para o déficit da aposentadoria rural e olho para o déficit da aposentadoria do chamado sistema de servidores, os dois somados chegam a aproximadamente 188 bilhões de reais, certo? A valores corrigidos pela inflação. Isso é mais ou menos
né? Isso corresponde mais ou menos ao déficit que o governo está projetando para esse ano, né? Então, se eu tiro as contas da Previdência, né, do meu cálculo, o Tesouro ele tem um resultado razoavelmente superavitário. Lógico que é declinante, você precisa controlar outros gastos, tal, tudo mais. Mas se o governo não mexer na questão da Previdência, não adianta ele tentar congelar colocar um teto para os gastos, porque ele não vai conseguir cumprir isso. Por que ele não vai conseguir cumprir? Porque o déficit da Previdência por si só já chega nesses 180 bilhões de resultado negativo. Então, ele teria que ter um superávit compensando, que seria o dobro disso, praticamente, para equilibrar, teria que ter um superávit igual. E para gerar um superávit nas suas contas, ele teria que ter um resultado no restante das contas do Tesouro bem maior do que esse déficit da Previdência. Isso é impossível, a não ser que você corte totalmente todos os benefícios sociais. Totalmente não, mas corte consideravelmente. Tá? Então, quer dizer, é importante o governo fazer esse ajuste fiscal, mas depende muito, né, do que ele fizer em relação à Previdência. E aí, no caso da Previdência, eu acho que precisa ter alguma tributação específica para financiar a aposentadoria rural, que, no fundo, é um programa assistencial. Ele precisa fazer a reforma no INSS, como ele está propondo, e, no caso dos servidores, precisa aumentar a alíquota, logicamente, de contribuição e moderar mais os reajustes salariais, né, para os servidores. E impedir com que os reajustes de salários, as recomposições de carreiras de salários dos ativos, passem para os inativos. Porque hoje, se você tiver uma reestruturação de carreira entre os ativos no governo executivo, ou no governo executivo não, no governo em geral, todos os reajustes passam para os inativos também, certo? Os inativos também se aproveitam de uma recomposição, reestruturação de carreira. Enfim, é uma regra que eu acho que é um pouco desigual, digamos assim, para a sociedade, né? Meio injusta. Bom, então, só para fechar aqui, o que eu mostrei para vocês é que, como estratégia de longo prazo, é fundamental o país recuperar as exportações de manufaturados, né? E que porque a estratégia de exportação de manufaturados vai aumentar a inovação, vai aumentar a produtividade, vai vai diminuir as nossas restrições de balanço de pagamentos e vai estimular a indústria, certo? Estimular a indústria é importante para o crescimento, né? E o que atrapalhou muito o crescimento nesses últimos anos foi a valorização da nossa moeda, né? Então, a gente tem que ter uma estratégia para recuperar o nosso câmbio, para recuperar as nossas exportações de manufaturados, que vai ajudar a recuperar a indústria, né? E, para isso, a gente precisa ter uma taxa de juros mais baixa, precisa ter um ajuste fiscal, precisa ter uma série de medidas que eu não vou ter tempo para detalhar aqui para vocês, mas que tem a ver com logística, tem a ver um pouco com inovação, política industrial, né? Um apoio para as exportações de manufaturados no exterior, enfim, todo esse tipo de coisa. É isso que eu ia falar para vocês. Muito obrigado.